tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Shalom Oxford. Prazer estar com você, compartilhar com você da palavra de Deus, também louvar ao Senhor juntos, amém? Tenha sorte, um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Assim diz o Senhor, é meu, somente meu, todo trabalho. Somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Somente meu trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Somente meu todo trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Somente meu todo trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Assim diz o Senhor, amém? Nós servimos a um Deus que é vivo, que já fez a obra para nós na cruz. Jesus Christ, I thank you for your sacrifice. You became nothing, tore out to death. Many times I wonder if you keep the life in me once again.
Jesus Christ. I look at your eyes, you really nothing. Oh, how you laugh. Many times I wonder if you keep coming back and I need a place once again. And I need a place once again. Once again I look upon the cross where you lie. I know I am messy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I prove of mine eyes. Now you are exalted to the highest place, King of heavens, where one day I'll bow. But for now, I'm not going to saving grace and I'm full of praise once again. And I'm full of praise once again. Once again I look upon the cross where you lie. I know I am mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour up my eyes. Once again I look upon the cross where you lie. I know I am mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour up my eyes. Let's say thank to the Lord. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. My friend Jesus. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Light of the world, you step down into the darkness. Open my eyes, let me see. Let me adore you. Here I am to worship.
I live to praise your name. Amen. For the ones who are English speakers, I have good news for you. I'm going to be preaching in Portuguese, but I've already posted the same sermon I'm preaching in Portuguese. I posted it in English for you, so you can go there on the other post, and it's there in Portuguese for you. So I hope you can switch on. If you want to stay with us, no problem, I'm going to preach in Portuguese. Pessoal, boa tarde para todos que estão aqui, que estão de fala da língua portuguesa. É um prazer estar com você essa tarde e só para esclarecer, eu postei essa mesma mensagem que estou pregando agora, vou falar em português, eu postei ela em inglês. Então, para aqueles que não falam português, possam também ouvir a palavra do Senhor. É um momento difícil, onde a gente tem que escolher a língua que falar, não podemos ter intérprete aqui conosco, por causa da exigência do governo, e evitar que alguém fique chateado por termos outras pessoas aqui junto conosco, obedecendo as recomendações. Então nós estamos aqui em português, mas acabei de postar também em inglês. Amém? Queria, antes de nós entrarmos na palavra, fazer uma oração. Eu queria orar por algumas pessoas que estão enfrentando problema sério, né? De doença. Eu queria que você juntasse comigo para que pudéssemos orar. Amém? Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, queremos interceder pela vida do pastor Ari, pastor Helena, pastor Harris Cates e Lincoln Cates, também pela Robin, Senhor, pastora Robin, e pelo filho Humbertinho, Deus, em nome de Jesus, pelo Newton, pela Nilza, pelo Breno, Senhor, pelo Mário, pela Enilda, Senhor, esses irmãos que estão sofrendo por causa do Covid, Senhor, estão hospitalizados, alguns deles, alguns já estão em casa. Deus, acho que o Senhor possa estender a Tua mão sobre os nossos irmãos e aqueles outros que não foram mencionados aqui, mas que Tu conheces, Senhor, também a família da Nicole. Deus, em nome de Jesus, que haja cura, a libertação, que Teu nome seja glorificado. Senhor, queremos interceder pela família do pastor Adailton, que a mãe faleceu, Senhor, que o Senhor possa ser com essa família agora, confortando-os, guardando, Senhor, falando com eles. Deus, quero te pedir também pela nossa irmã Georgina Hickman, Pai, pelo tratamento contra o câncer que ela está fazendo, também pelo Pedro, amigo da Natália, conhecido da Natália. Que o Senhor seja com essas pessoas que estão com câncer, nós ministramos cura sobre essas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que o mundo inteiro está passando por dificuldade com essa doença, Deus, em nome de Jesus, tanto contra o Covid, Senhor, que tem matado tantas pessoas, Pai. Senhor, que o Senhor possa estender as Tuas mãos sobre cada país, cada nação, cada cidade, Senhor, que as pessoas possam ser curadas, Senhor, que o desenvolvimento das vacinas possa ser, Senhor, de proveito para a cura das pessoas, para a libertação e também os remédios que estão sendo criados para a cura, que isso possa ser agilizado. Deus, Senhor, onde não há remédios, o Senhor, sabemos que a Tua mão pode operar, e o Teu milagre pode operar mais do que qualquer outra pessoa, mais do que qualquer coisa. Senhor, nós clamamos por Ti, que sabemos que Tu és aquele que cura. O Senhor é o Jeová Rafael, que cura. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos pela Tua palavra, Pai, agradecemos por cada pessoa que está presente aqui, que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado por estar passando esse tempo conosco. Quero compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração, de segunda para terça. Na terça-feira de manhã, quando acordei com esses versículos na cabeça e senti que Deus estava falando comigo, porque viu algo forte, uma convicção forte, e continuou
o processo de Deus falar comigo sobre esse assunto. Então, como eu não... É um versículo conhecido, mas como eu, nesses dias, não tinha lido nada a respeito, então senti que era realmente Deus falando comigo. E nessa convicção eu quero compartilhar com vocês. E o versículo que eu vou ler, primeiramente, nós vamos ler bastante o livro de Romanos. Uma parte da palavra hoje está baseada no livro de Romanos. Mas eu quero ler primeiramente ali no capítulo 1, de Romanos, versículos 16 e 17. Só um minutinho que eu vou fazer algo aqui. A Patrícia veio me falar que o aquário está fazendo barulho. Então, para não ter nenhum barulho, que você, desculpa ter parado aí. Problemas do live, né? Então, vamos ler Romanos 1, versículos 16 e 17. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Logo de cara, assim, quando esse versículo veio na minha mente, eu falei, por que Paulo fez essa afirmação? Por que ele fala, não me envergonhe do Evangelho de Cristo? Por que não me envergonhe das boas novas? E aí já veio na minha mente assim, o que era o Evangelho, as boas novas? Claro que está falando sobre Jesus Cristo. Bem, então, e quem era Jesus? Por que ele assim, começa a falar de cara assim, né? Não me envergonhe do Evangelho. E falando sobre Jesus. Primeiramente, vamos lembrar que Jesus era filho de um carpinteiro, do José, e da Maria, uma jovem de 16 anos, que disse, né, como está escrito na Bíblia, que ela ficou grávida através do Espírito Santo de Deus. Para aquela sociedade na época, isso era uma vergonha, né, já que ela não estava grávida do noivo dela, nem se tivesse também seria motivo de vergonha, né? E seria, para a época, um motivo de apedrejamento, né? E então, a origem de Jesus, o nascimento de Jesus já não foi muito bom, já não era muito motivo quer dizer, era motivo de vergonha em si. E a morte de Jesus também foi de uma forma vergonhosa, no sentido de que ele foi crucificado e para aquela época também era uma morte terrível, que causava vergonha à família, era uma exposição pública, quem morria daquela forma era só criminoso, né, que tinha feito algo muito ruim mesmo. Né? Então, para a sociedade daquela época, Jesus nasceu e morreu de forma vergonhosa. E quem estava afirmando isso era Paulo, que havia sido um perseguidor dessa doutrina, dessa nova doutrina, que era os seguidores do caminho, os seguidores de Jesus, e que através da sua própria experiência, ele havia se convertido e passava a ser perseguido também. Né? Paulo, ainda para os romanos, ele não era muito querido, né? Para altas sociedades, governantes da época, ele era uma pessoa que não estava... estava sendo perseguido, ou seja, ele também não estava sendo muito querido ali, né? E, então, para os romanos, que era a nata, ele não era muito bem visto. E para o restante da sociedade, os comerciantes, escravos, cidadão comum, também não entendia dele. Alguns, porque haviam sido perseguidos por ele, né? E outros ali falaram, esse cara aí, não sei como é que é isso, né? E de repente se levanta Paulo e diz, não me envergonhe do Evangelho de Cristo. E, mais do que isso, ele diz o porquê. Por que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo? E é isso que nós vamos falar
o porquê e descrever mais algumas coisas que Paulo vai falando aos poucos, né? Então ele fala, a primeira coisa que fala é o poder de Deus. O poder de Deus. Uma das maiores lutas travadas pelo homem em todos os tempos é a conquista, a busca pelo poder, né? Poder de governo, poder financeiro, poder para cura, né? Saber como curar, poder para vencer a morte, né? E isso é interessante. Então, Paulo já começa falando, porque é o poder de Deus. Estudando um pouquinho mais a fundo sobre a palavra poder, ela vem, em grego, claro, em grego, ela vem do radical dynamis, ou que é o mesmo radical da palavra dinamite e também da palavra dinâmica. Ou seja, e quando você e eu pensamos em dinamite, o que vem na nossa mente, o que passa pela nossa mente, é o efeito causado por ela, que normalmente é relacionado ao quê? Destruição, né? Explodiu dinamite, né? Está sendo usado aí muito comumente para o mal, para destruição, para arrombar bancos, quebrar caixa eletrônico, né? Então é isso que vem na nossa mente. Mas, então a palavra poder, aqui, ela, se você pensar, ela tem esse poder de destruição. O Evangelho é a dinamite de Deus para a salvação. Ou seja, é a dinamite de Deus para a destruição do pecado. Amém? É o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas. Amém? O Evangelho, ou o Gospel, ou as Boas Novas, quebra todas as limitações, ela quebra todos os preconceitos, raças, diferenças sociais diante de Deus. Isso é tremendo. Então, Paulo, ele afirma que a salvação é para todos, judeus e gentios, não fazendo distinção de pessoas. Ou seja, a salvação ela é inclusiva, ela inclui todas as pessoas. Ela pode incluir todas as pessoas, embora nem todas as pessoas sejam salvas. Então, Paulo, ele ainda lembra que todos precisamos consertar a nossa situação diante de Deus. Por isso eu disse que a salvação é para todos, mas nem todos vão receber salvação, lamentavelmente. Lá em Romanos 3, no versículo 23, nós lemos o seguinte, é bem conhecido esse versículo, fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou separados, né? Então, todas as pessoas estão incluídas nessa necessidade de acerto com o Criador. Bem, ninguém está excluído disso. Todo mundo precisa se acertar com Deus, né? Então, o Evangelho, ou as Boas Novas, é algo que vem de Deus e ela não vem dos homens. Porque o homem por si só não consegue se justificar diante de Deus, né? Você pode conferir isso comigo lá em Romanos também, né? Eu disse que nós iríamos ler bastante Romanos. Então, Romanos 3, no versículo de 10 a 12, que diz o seguinte: como está escrito, não há um justo, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, ninguém quem busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Novamente, repetido, né? Então, por causa dessa condição de pecado, né? O homem está separado de Deus desde a queda de Adão e Eva lá no paraíso. Então trouxe essa separação, rompeu-se, né? Já falei sobre isso, sobre quando o homem foi criado, ele recebeu o sopro de Deus nas suas narinas, o próprio Deus entrou dentro do homem, por isso ele se tornou um ser vivente. E quando o homem pecou, houve uma separação, ou seja, a presença de Deus
o relacionamento com Deus se rompeu e automaticamente o que entrou na vida do homem? A morte, que é o salário do pecado, que também está escrito aí em Romanos. A solução que Deus proporcionou ao homem, né? Como eu disse, o homem não dá conta sozinho. Então como é que é? Deus vai deixar perdido? Não, Deus resolveu proporcionar ao homem uma solução. E essa solução está descrita em Romanos também, capítulo 3, no versículo de 21 a 25. Fala o seguinte, vamos lá. Romanos 3, de 21 a 25. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Amém? Então, como nós já falamos, a salvação não é possível sem a intervenção de Deus, né? Lá em Efésios 2, eu vou ler Efésios 2, os versículos 5, 8 e 9. Fala o seguinte: Deus deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ou em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Vocês não são salvos, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então, a salvação, eu e você, por mais boas obras que nós possamos fazer, elas são importantes que você faça, que eu faça, né? Nós temos que ajudar as pessoas a fazer boas obras, mas essas nossas boas obras não são suficientes para a nossa salvação. Só o sacrifício de Jesus na cruz, que é suficiente, totalmente suficiente para que eu e você sejamos salvos. E ainda no final do versículo aqui fala o seguinte: é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação só em Jesus, só através de Jesus. Ou seja, ainda continuando, como nós já lemos lá em Romanos 1, 17, fala que a salvação, ou seja, a justiça de Deus, ela é através de um ato de fé. Não é? E eu vou ler para você o versículo, para você lembrar. Fala assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E é interessante que Paulo, ele fala que a salvação para o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, todo aquele que tem fé. Amém? Aí, nos meus pensamentos, quando meditando sobre essa palavra, me veio na mente o seguinte: talvez é o que pintou na sua cabeça também, na sua mente, aí é uma outra pergunta, né? E aquele que não crê? Ou, e aquele que a sua fé está abalada por uma circunstância, por exemplo, o momento que nós estamos vivendo, né? E aí, como é que faz? Queridos, ninguém pode se desculpar dizendo que não viu ou ouviu Deus falar. Né? Lá em... eu vou ler para vocês em Romanos 1, versículos 19 a 21, que fala o seguinte: Deus revelou o suficiente de si mesmo na própria natureza, de tal forma que ninguém terá desculpa para rejeitá-lo. Então, Romanos 1, de 19 a 21, fala o seguinte:
pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de formas que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Também lá em Salmos 19, nos versículos 1 e 2, diz o seguinte, Salmo 19, 1 e 2, fala o seguinte, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos, um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Ou seja, a própria natureza revela a existência de um Deus, de um ser supremo, que deve respeito, que deve glória. E o homem não pode se negar disso. Ele sabe, tem alguém, eu preciso conhecer esse Deus, eu preciso... Porque você olha ao seu redor e você vê, né, a maravilha da natureza, as coisas que Deus fez, né? Essa noite eu saí do meu quarto, vim aqui embaixo, e quando passei aqui vi o aquário, as luzes estavam acesas, e eu olhei os peixes ali e falei, não, que maravilha, esses peixes são muito lindos, né? Eles são lindos mesmo, não é porque são meus não, né? Mas porque Deus criou, a forma que Deus criou, cada um diferente, com característica diferente, e comecei a louvar a Deus pelos peixinhos ali, tão lindo que eles são, e pude ver como que Deus se manifestou nesse. Cada uma das criaturas, cada animal, cada planta, né? Tanta coisa maravilhosa que Deus... É impossível não acreditar que há um Deus, né? Então os céus declaram a glória de Deus. Então o homem não pode se esquivar disso. E que existe um Deus e que o homem precisa se render a Ele, precisa dar louvores a Ele, né? Então, nós não podemos esquivar disso. Ninguém tem desculpa. Mas voltando a falar sobre a fé, a Bíblia diz o seguinte, lá em Romanos 10, versículo 17, fala o seguinte, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, ou a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, uma mensagem de Cristo, ela desperta no coração do homem essa força motriz que faz a fé funcionar. Ou seja, a palavra de Deus, né, a mensagem de Deus, as boas novas de Deus, gera em cada pessoa a força motriz que faz a fé funcionar. Amém? Cria uma sustentação para eu e você tenhamos fé. Acreditemos que é possível alguma coisa acontecer diferente, né? Então, por si só isso mostra a importância que tem em lermos e ouvirmos a palavra de Deus para as nossas próprias vidas. E também para que possamos tornar essa palavra, ou essa mensagem, ou esse evangelho, acessível a todas as pessoas, para o nosso próprio bem e para o bem de todos os habitantes da terra. Estão entendendo? Né? Então, ou seja, para que haja salvação, vou falar um pouquinho mais sobre essa palavra salvação, a necessidade de fé. Ou seja, a fé em Cristo, em Jesus Cristo, é a condição básica para essa salvação, de acordo com o que nós lemos, né? E o apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta interessante para mim e para você. E essa pergunta ela precisa ecoar nos nossos corações. E aí começa a apertar um pouquinho mais a nossa situação.
Leia comigo Romanos 10, nos versículos de 12 a 15. Romanos 10, 12 a 15. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós cantamos isso hoje, né? Call upon the name of the Lord and be saved. Clame ou chame pelo nome do Senhor e seja salvo. Como? Aí Paulo faz essa pergunta. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos ou como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Aleluia. Amém? No versículo 14, ele fala o seguinte: como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão naqueles que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Para nós mesmos, nós precisamos fazer essa pergunta, né? E se você está enfrentando uma dificuldade, você fala assim, como é que eu vou crer? Como que eu vou ter fé? Né? Às vezes alguém fala, olha, pastor, eu não tenho fé. Eu me lembro uma vez que uma pessoa me falou, estou com um problema assim, assado de saúde, e eu falei, vou orar por você. Ele falou assim, então, senhor, porque eu não tenho fé. Olha, você me desculpa eu confessar isso para você, mas eu não tenho fé. E eu pude falar para aquela mulher, falar assim, olha, você pode não ter fé, eu tenho fé por você. Porque eu creio num Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que liberta. E eu orei por ela, e ela meio incrédula, e meio não, totalmente incrédula, pela afirmação dela. E passado um tempo, essa mulher me procurou e falou, sabe que passaram alguns dias depois que você fez aquela oração e eu não percebi, mas um dia eu acordei e falei, nossa, faz tanto tempo que eu não sinto essa dor mais nas pernas e eu não sinto mais. E foi desde aquele dia que o pastor Clarindo orou por mim. Então ela veio e confessou, falou, realmente funciona. Eu falei, pois é, Deus tem muito mais para a sua vida. Ou seja, nós podemos usar a dinamite de Deus, ou seja, a palavra de Deus, para explodir, para arrebentar aquilo que está causando mal. Ou seja, com base na palavra, eu creio, eu tenho fé. E quando eu tenho fé, a fé ela vai mover as montanhas, ela vai trazer a transformação, ela vai destruir o pecado, em nome de Jesus. Né? Então, como que a dinamite de Deus pode ser utilizada para destruir o pecado na minha vida e na sua vida, se nós temos falta de fé, se nós não cremos? Né? Lá já lemos no início dessa palavra, Romanos 1,16 fala, lemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A palavra salvação aqui significa restauração, transformação, ou seja, as boas novas de Cristo, ou o Evangelho, trazem em si mesmo o poder para que a minha vida, a sua vida, seja restaurada através do nosso arrependimento, através da nossa confissão e a remissão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 24, os versículos de 46 a 47, nós lemos o seguinte, e lhes disse, Jesus falando, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Ou seja, precisa acontecer o arrependimento. Né? Precisa, em nome de Jesus, eu me arrependo, eu posso receber o perdão dos pecados, a remissão dos meus pecados, e a minha vida começa a ser transformada. Amém? Então existe uma necessidade de que a pessoa se arrependa para que seus pecados sejam redimidos, perdoados. Amém? O arrependimento, ele gera uma mudança.
ele gera mudança, ele gera transformação e ele gera a restauração da vida da pessoa. Então, Jesus nos chama para nos arrependermos e crermos no Evangelho. Né? Lá em Marcos 1,15, Jesus disse: arrependei-vos e credes no Evangelho, ou nas boas novas. E na afirmação de Paulo nós lemos: não me envergonho. Não me envergonho. E isso, quero trazer isso para o nosso tempo de hoje. Naquela época, Paulo falou: eu não me envergonho do Evangelho. Hoje, é muito fácil, queridos, você e eu nos escondemos atrás do computador, da tela do computador, ficar calado no meio de uma multidão, do que enfrentar a vergonha de expor aquilo que nós cremos, aquilo que nós somos, ou pelo menos aquilo que nós dizemos ser, né? Mas o Senhor Jesus, ele já nos decretou, já nos determinou, já nos ordenou que nós sejamos expostos, nós temos que manifestar aquilo que nós cremos. Lá em Marcos 16, 15 a 18, tem uma ordenança do Senhor Jesus, eu quero ler para vocês. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho para todas as pessoas. Quem crê, novamente, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Continua: esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se virem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Essa é uma responsabilidade que foi dada para nós, para mim e para você. Não é só para os pastores, para todas as pessoas que conhecem Jesus. Voltando ainda, lá na época de Jesus, e ainda hoje, né, porque não mudou, o batismo era uma exposição pública de fé daquela pessoa que estava abraçando aquela fé, aquilo que ele cria. E naquela época, e em alguns casos até hoje, em alguns países do mundo, pode-se levar a pessoa até a morte. Né? Quantos irmãos nossos já sofreram, já estão sofrendo ainda, por expressarem o seu amor a Jesus, a sua decisão de seguir a Jesus. Né? Mas melhor é servir ao Senhor, né? Melhor é honrar ao Senhor. E continua isso acontecendo até hoje. Em 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 4, nós lemos o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Escuta bem, abre bem seus ouvidos aí para isso. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência. Tem que ter paciência. E doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Ou seja, nós já estamos vivendo épocas que a pessoa começa a juntar, a seguir uma pessoa, ele fala algo e pode ser até uma não verdade, cria uma doutrina como se fosse de verdade. As pessoas querem ouvir aquilo e começam a seguir aquilo. Mas eu e você, nós precisamos ser comprometidos com a palavra de Deus. O nosso comprometimento tem que ser com Deus e com a palavra de Deus. E revestido do poder que essa palavra nos dá, não termos vergonha do Evangelho, que pode mudar vidas. Amém? Eu preciso ser comprometido com a palavra de Deus e crer que ela vai mudar pessoas. Né? E ter fé que ela vai transformar. E ela transforma pessoas. Ela me transformou e te transformou, você que está me ouvindo. E se você ainda não foi transformado ainda, hoje é o dia que isso pode acontecer, né? Você e eu precisamos ter a coragem de trazermos luz
onde existem trevas. Amém? Nós podemos usar redes sociais, estamos usando agora, né? Os meios de comunicação diversos, mas acima de tudo, queridos, as nossas vidas como exemplos vivos e sermos porta-vozes de Deus para todas as pessoas. Amém? Nós somos agentes, ou seja, instrumentos do poder de Deus, que traremos essas boas novas que mudará a vida das pessoas. Amém? Essa luz, ela precisa ser mostrada. A sua luz precisa ser mostrada. Né? Aí você pode falar assim, pastor, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, não, mas de mim mesmo, da minha vida de pecados, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha das coisas que eu faço, das minhas atitudes. E aí você fala para mim, como que eu posso mudar isso? A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer a sua situação diante de Deus e se arrepender. E depois que você arrependeu, confesse seu pecado ao Senhor. Lá em 1 João 1,9 fala o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Quando você confessa o seu pecado ao Senhor, se arrepende, confessa o seu pecado, você quebra a corrente que te prende. Né? Amém? Depois, você precisa trocar, mudar a sua fonte de alimentação para a sua alma. Você precisa começar a trocar o tempo que você fica assistindo TV, Netflix, jogando videogame, navegando na internet, TikTok, Facebook, WhatsApp, dormindo, jogando e fazendo um montão de coisa, mas que está te tirando o seu tempo de estar na presença de Deus, de conhecer Deus. Muitas vezes você está gastando o seu tempo lendo notícias terríveis, assombrosas, porque os jornais de hoje, tanto na televisão, quanto o jornal escrito, quanto na internet, você só vê, tá cheio de notícia o quê? Ruim, né? E que te coloca para baixo. E além, muitas dessas informações que você recebe são fake news, né? Para te destruir, para colocar você para baixo. Então você precisa trocar a sua fonte, aquilo que está alimentando a sua alma, né? Ou você precisa começar a se alimentar de quê? Da palavra de Deus, que vai te gerar fé, que vai colocar em você a dinamite de Deus para mudar as situações. E começa a pedir ao Espírito Santo de Deus para trazer a revelação dessa palavra no seu coração, que é o que vai fazer a mudança. Amém? Uma mudança de hábito, de rotina, ela requer disciplina e requer também atitude. Não é muito fácil mudar uma rotina nas nossas vidas, né? Eu entrei num programa estou tentando mudar a minha rotina, a minha maneira de alimentação e também de atividade física. E não está sendo fácil. E isso nem é coisa espiritual, é coisa natural, né? Mas, em se tratando de coisas espirituais, que também não é fácil, mas peça ao Espírito Santo estratégias para você mesmo mudar a sua vida, você sair do conformismo e também para que você possa pregar o Evangelho. Amém? Saia do seu comodismo. Não fique esperando que alguém vai aí te sacudir, uma mão de um anjo vai aí te sacudir, senão você vai tomar um susto aí e infartar. Pode até acontecer, né? Mas você não precisa disso, porque o Senhor já está falando, o Espírito Santo já está falando aí no seu ouvido, né? E essa mudança ela vai ocorrer de dentro para fora. Amém? Jesus já te falou que você precisa fazer isso, né? Nós precisamos da Bíblia e da nossa fé pessoal em Cristo Jesus para termos um relacionamento adequado com Deus. Amém? Quanto mais nós conhecemos ao Senhor Jesus, mais o amamos. E quanto mais o amamos, menos sentimos vergonha de falar dele.
e declararmos o nosso amor por Ele. Falar isso para as outras pessoas, não é? Quanto mais o amamos, nós nos esquecemos de nós mesmos e vivemos para Ele, né? Mais Cristo em mim. Diminua eu e cresça Cristo. Amém? Você, não sei se você é casado, você tem um relacionamento, mas quando a gente ama uma pessoa, você quer falar dessa pessoa para todas as pessoas, fazer com que ela se torne conhecida. Não é? Eu gosto de falar da minha esposa. Ela é maravilhosa, uma mulher maravilhosa. Então eu posso falar. Não tenho vergonha de falar dela, porque ela realmente ela é. E quanto mais eu conheço ela, mais eu quero ficar com ela, mais eu quero conhecer e mais ficar juntos. Né? Graças a Deus já estamos casados há quase 40 anos. Né? E isso é tempo. Glória a Deus. Né? O nosso relacionamento tem crescido. O meu relacionamento com Deus também precisa crescer. Né? Quanto mais eu conheço a Deus, menos eu tenho vergonha de falar dele. Né? Mais forte fica a minha convicção de amor para com ele. Né? E por isso eu posso falar. E com convicção, porque eu sei o que ele faz por mim, ele pode fazer. O amor que ele tem por mim, ele tem por todas as pessoas. Né? E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sinto confiança de falar dele. E assim como Paulo, eu e você poderemos fazer essa declaração, né, com confiança. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Espero que a partir de hoje haja uma mudança na sua atitude e na minha atitude. Né, o que Deus falou para mim é que eu preciso mudar a minha atitude. Preciso falar mais do Evangelho. Preciso falar mais do amor de Cristo. Ser mais ousado. Né, não me calar, não me esconder. Né, e eu tenho certeza que é isso que Deus está falando com você também. Amém? Vamos orar. Quero orar com você. Quero que você também faça a sua oração, pedindo que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, tenha misericórdia das nossas vidas nesses dias e que nós possamos ser luz, deixar a luz dele brilhar através de nós. Senhor Jesus, nós declaramos aqui, Senhor, que precisamos esparramar o teu Evangelho, Senhor, as boas novas para aqueles que não te conhecem ainda, Senhor. E para nós mesmos, Senhor, nós precisamos te conhecer mais, Senhor. Para que o poder da Tua Palavra nas nossas vidas possa trazer restauração, trazer transformação. Não apenas nas nossas vidas, mas na vida de todos aqueles que nos cercam, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas. O Senhor nos mostre aquilo que tem impedido que tem roubado o nosso tempo de estarmos com o Senhor, de te conhecermos e de até mesmo de levarmos a Tua Palavra para outras pessoas, Senhor. Oh, nos ajuda, Senhor, transforma as nossas vidas, transforma a vida dos meus irmãos, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, restitui a alegria da Tua salvação. Senhor, traz encorajamento, Senhor, para cada um de nós, Senhor. Traz fortalecimento na nossa fé e que nós possamos, Pai, em cima da Tua Palavra, oh Pai, com a base da Tua Palavra, que possamos com ousadia levar a Tua Palavra, uma palavra de cura, uma palavra de transformação, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação para todas as pessoas que nos cercam, Senhor, inclusive os da nossa casa, os nossos parentes, nossos amigos, vizinhos, Senhor, colegas de trabalho, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, declaro que Teu Espírito Santo vai continuar operando, falando na vida de cada um agora, Senhor, derramando o Teu poder, Pai, que a Tua graça, o Teu amor possa superabundar através das nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, espero que essa palavra tenha te abençoado e eu espero que, se você puder também, você dê um feedback. Fala para nós como essa palavra te afetou, né, te abençoou e que isso nos encoraja também. Amém? Quero dizer que se você precisa de alguma orientação, alguma oração, como sempre a gente tem falado, não se intimide não. Manda mensagem para nós, o seu pedido de oração. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser por e-mail, pode ser pelo Messenger, pode ser direto pelo Facebook, pode nos ligar. Nós queremos estar orando por você, em nome de Jesus. E vamos estar orando uns pelos outros,
né? Se você tem um pedido de oração especial, nos envie também. Nós colocamos seu pedido de oração na nossa lista. Os irmãos aqui de Oxford têm orado por várias pessoas e nós esparramamos seu pedido de oração também pelo Brasil afora, pelo mundo inteiro. Agora não é só Brasil, né? Com os pastores, nossos amigos, nossos aliados no Senhor, aqui na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil e pelo mundo afora. Em nome de Jesus, tenha uma semana abençoada, final de semana abençoado e seja um porta-voz de Deus. Em nome de Jesus, seja abençoado, tenha a vida transformada e se transforme realmente num porta-voz de Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigado por hoje e até a semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.